E você, Ricardo? Antes mesmo de conhecer a Silvana? O meu caminho é um pouco diferente do dela, né? Porque eu já, na verdade, eu, só que assim, ao mesmo tempo, o esporte também foi o que falou sempre mais alto. Isso já parte desde a adolescência de querer ser jogador de futebol, e aí depois começar a passar o tempo e dividindo entre tentei ser jogador e tendo que trabalhar, né? Venho de uma família humilde, então comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade. Mas fui sempre levando o esporte, tentando ver alguma coisinha nesse sentido. Quem te levou pro esporte? Olha, na verdade, isso veio uma coisa muito. Tem o histórico de avô que foi. Que jogou futebol, tios que foram jogadores de futebol. Então, o futebol sempre foi a nata lá da turma, né? Todo mundo teve isso, essa vivência, todo mundo fanático pelo São Paulo. Então, desde criança indo ao estádio, jogando futebol desde pequeno. Então, joguei vários e vários. Desde 5, 6 anos já estava meu pai levando para jogar bola. Então, teve uma vivência muito forte com isso, que aí você vai formando aquilo na sua cabeça de querer ser jogador profissional, de viver daquilo, né? Viver do esporte. Então, eu sempre fui ali estudando, pensando em ter uma formação, mas sempre já na adolescência querendo ser jogador de futebol. Até que chega uma hora que vai passando, você não vai passando nas coisas, bom, não deu. Pode ser pelo meu futebol não ser o suficiente para isso. Então, vamos entender que é isso, esse é o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, estava ali o negocinho do esporte, né? E ali com 18 anos, que eu fui pro tiro de guerra, e já acompanhando São Silvestre, que era a época que todo mundo, na nossa época, principalmente, que era na virada do ano. Que era, acho que o esporte que estava mais em evidência. Não é mais evidência, né? Eu acho que o futebol sempre foi o mais. Mas o que acontecia? O que coincidiu? Que na época, inclusive, foi um companheiro dela meu colega de equipe. De equipe, que é o Zé João, que na época era o melhor corredor que nós tínhamos e ganhou a São Silvestre, se eu não me engano, duas vezes. E a curiosidade é que ele começou a fazer o atletismo com 19 anos. Então, eu com 18 e vendo um cara que começou com 19, conseguindo ser um atleta de performance, eu falei, bom, o esporte que eu acho que ainda dá para mim fazer é ser corredor. E eu experimentei a corrida no tiro de guerra. E nas 2 vezes que tinha testes de endurance lá, que eram correr 12 minutos, eu cheguei em terceiro as 2 vezes. Não fui o melhor, mas estava ali, né? Então, eu falei, bom, esse eu sei fazer razoavelmente bem. E a partir dali que foi uma sorte, que aí as coisas vão acontecendo, é isso, são as oportunidades e também coisas da vida. Eu morava em Santo André e nessa época tinham 2 grandes times em São Paulo, no Brasil, na verdade, que era o São Paulo e o SESI Santo André. E eu morava perto do SESI e nem sabia disso, de atletismo. A gente competiu A gente não chegou porque ela parou praticamente com 18 para ser treinadora e eu comecei com 18 para 19. Mas a gente fez as mesmas provas, é incrível. As provas foram muito parecidas, mas não chegamos a estar nas mesmas provas no mesmo ano, mesmo assim, foi muito próximo. Mas eu conheci praticamente todos os atletas que ela treinou, porque eu treinava na equipe que justamente era adversária. A gente era adversário. E aí que a coisa foi acontecendo, porque aí eu fui começar a fazer e comecei a me destacar, de certa forma, no atletismo. Então, tive tempos, para quem é do esporte, fiz 31 e 15 nos 10 mil, 15 e 30 nos 5. São tempos de bom para muito bom. É lógico, nos dias de hoje até melhorou, mas para a época era coisa de 1,5 minuto de diferença. Esse tempo mesmo, 31 e 15 nos 10 mil, você ganha quase todas as provas de rua que não tem um bom dinheiro em São Paulo. Então, era um bom resultado, mas para a época não, porque todos os bons, como não tinha muitas provas, eram poucas provas que tinham dinheiro, você chegava na prova, simplesmente estavam todos os melhores na prova. Então, eu chegava em 11º, 14º com esse tempo, e com esse tempo era essa posição, porque o cara ganhava com 29 e 30, que ainda assim era esse o tempo. Mas nesse intervalo de menos de 2 minutos, estavam lá 12, 14 caras, porque estava o campeão brasileiro, estava o outro, então estavam todos ali. Então, e era uma dificuldade, mas era ali que eu consegui sentir que eu dava para fazer consegui ficar alguns anos, né, como atleta, mas por estar nesse nível intermediário, tive alguns patrocínios, achei que eu me dei um tempo. Falei, bom, se até lá, 25 anos, tudo eu conseguir alguma coisa, beleza. Se eu tiver chances de ganhar mais. Então foram patrocínios pequenos, não era algo que dava. E eu achei que não. Aí eu falei, aí eu decidi estudar, fui fazer educação física. Fez também. A gente fez a mesma faculdade. Fizemos a mesma faculdade. Sua mãe também falou, você tem que fazer educação física? Não. Na verdade, é eu que fui atrás, porque eu queria ter uma formação, né? Eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. E
Mas eu sentia que para mim poder evoluir, né, seja a nível profissional mesmo, Sim. né, que era ser professor. Então, Vocês se cruzaram que... Não, também diferente época. porque eu me formei em 90 e o Ricardo começou a estudar. Eu comecei em 93 e me formei em 96. Ele estudou na época que a minha irmã estudou lá. Eu cruzei com a irmã Vocês dela. se encontraram quando? Aonde? Foi quando... Em Boituva. Em Boituva, quando você começou Não, a aí já treinar na foi equipe. aí já foi essa outra fase. Porque aí depois disso, na faculdade, foi que eu conheci o triatlon. Na faculdade. E aí eu conheci o duatlon, e aí foi que eu parti para essa área, porque aí que aconteceu? Nesse período, eu já fiz algumas coisas como professor, como treinador, mas eu estava ali, quando eu me formei, foi a hora da decisão. Já estava trabalhando com meu irmão já tinha uma empresa nessa época, que é a Arte Farma, que ele é instalação comercial de farmácia, e desde essa época, eu trabalhava com ele meio período, porque ele deixava meio período que eu ia estudar. Então, ele que me ajudou, porque aí quando eu terminei a faculdade, o que aconteceu? Eu fiquei na dúvida. Eu já estava com alguns bons resultados. E era 96, um ano antes ainda de se conhecer. Mas eu falei, ou vou ser atleta, eu já tinha alguns resultados, ou vou ser professor. Mas aí o lado atleta, mais uma vez, falou mais alto. Não, ainda não conheço. Mas ela decidiu, ela falou, não, você é atleta, você é profissional. Falou, não, você é então, profissional. Aí você ainda ficou como atleta. Eu ainda quis ser atleta, porque aí era a diferença disso, né? Eu consegui... Quando eu descobri o duatlon e o triatlon, no duatlon era muito bom. A gente era entre os 3 melhores do Brasil e a gente começou a desbancar, inclusive, nessa época, muitos triatletas que faziam duatlon. E nós, como especialistas, além de mim, teve o Dryden, que também foi atleta dela. Nossa equipe era, cara, imbatível. E nós começamos a dominar, porque eram especialistas. Tanto que nós não éramos tão bons no triatlon, fazíamos alguma coisa de triatlon, mas a gente começou a trazer um outro patamar, que era a corrida muito forte. Então, nós tínhamos no nosso forte a corrida. E como a gente conseguiu também ter uma eficiência no ciclismo, a gente começou a desbancar o pessoal. Eu tive a oportunidade de vir campeão mundial para cá e pegar pódio com eles, coisa que eles quase não conseguiam. Então isso foi fazendo com que até eles perdessem a motivação, porque o cara vinha do Rio, antes ele vinha no Rio e pegava dinheiro. Aí o cara vinha até aqui, nós pegávamos o dinheiro e ele fez a viagem, gastou e não... Aí eles começaram a nem participar mais dos duatlon e eram os melhores triatletas, hein? Só que o que acontecia? Nem sempre era melhor... Geralmente um triatleta, principalmente nessa época, ele vinha muito da natação. Entendi. 80% dos triatletas teve uma formação... mais difícil, né? Na verdade, é a prova mais insegura. Se você não é nadador, você vai nadar em águas abertas, gera um estresse. Então, eu mesmo, quando eu comecei, eu não nadava, eu aprendi a nadar na faculdade. Eu tinha uma natação que eu aprendi quando eu era novo, mas não dei sequência. Na faculdade que eu comecei a nadar, mas sempre foi minha parte fraca. Mais um pouco que eu aprendi, fui lá, mas era o fraco. O que eu tinha de diferente era a corrida. Então, isso era muito comum naquela época. O triatleta, ele dificilmente era o bom nas 3 modalidades. Geralmente, ele tinha 2 modalidades muito boas. Hoje, isso não acontece mais. Hoje, os triatletas são bons nas 3 modalidades, até porque hoje tem muito triatleta que começou muito cedo já a ser triatleta, né? Mas naquela época, não. Geralmente, você vinha de uma outra modalidade e entrava no triatlon. E com isso, foi o que aconteceu no meu caso. Só que como eu não nadava muito, eu fiquei muito fora, eu achei que... Mas no duatlon, não. No duatlon ia muito bem já. E aí eu me adaptei muito ao pedal. Passei a fazer parte dos 3 melhores do Brasil. A gente não perdeu. Difícil meu. Durante os 2 anos eu sempre fui nessa faixa, né? Tinha o Dryden, que ainda tinha até uma particularidade. Ele era um melhor corredor, mas ainda por cima ele corria descalço a segunda parte da corrida. Então na transição ele não colocava... Tênis? Não, ele não tinha tênis. Ele usava a sapatilha no pedal. Quando nós terminávamos, ele saía para correr descalço. Então, não perder tempo, entendeu? Para não perder tempo. E ele aguenta. Só que assim, você podia também fazer isso. Só que Quem aguenta correr descalço uma velocidade de 21 por hora? Que era o que a gente corria na época. Corria 3 por quilômetro. 3 por quilômetro, 3 e 5, 21, 20 por hora. Que era é muito rápido, é muito forte. Então, e esse detalhe fazia a diferença para ele. E quem te ajudava nessa época? Então, aí quando eu terminei a faculdade, que eu decidi, de qualquer forma, eu sempre precisei de trabalhar. E aí, o que me apoiou foi meu irmão. Falei, bom, se você quiser, eu vou te dar um salário para você tentar esse período que eu falei, putz, e agora, né? Ou vou dar aula, né? Então eu não ia mais, talvez, trabalhar com ele, porque eu estava formado, mas eu queria tentar mais no esporte. E ele sempre me apoiou na época, ele que ia comigo nas provas e tudo. E foi aí que a gente deu sequência. Então, antes no atletismo, minha mãe e meu pai, nunca, não é nem assim, você gosta? Faz. Ninguém coibiu. Não, vai trabalhar e não treina. Eu conseguia fazer as duas coisas. Fui bancário, trabalhei em escritório, sempre fiz alguma coisa
combinando o atletismo E com mantendo a com o paixão trabalho. com o esporte. O esporte, trabalho ele esporte. quase sempre é amador. Dificilmente, tirando esportes que você... Ou você, hoje, só se você tiver muito no top, que você tem patrocínios que você banca, você dificilmente consegue só viver do esporte, né? Uhum. E nessa época, menos ainda. Então, eu sempre... E aí, nessa época, ele concordou, e aí eu fui pra cima, né? Aí eu fui pra ser profissional, atleta profissional mesmo. Na época, eu tinha formação, eu que me treinava. Então, e as experiências que eu fui... Aí, quando eu falo pra você que muitas vezes a gente agiliza muita coisa ligada à bicicleta, ligada a pneu, quando fura, pega as informações que eu te dei e tudo. Porque eu vivenciei tudo isso da pior forma, né? Que é aprendendo com as coisas acontecendo. Furar pneu 11 vezes na estrada, Nossa. quebrar corrente, vou chegar uma hora que você não tem mais como... Tem que pegar um pedaço para remendar o pneu, porque o pneu estourou. Como é que você continua? Você tá na estrada. Então eu fui aprendendo muita coisa, quase tudo, né, na verdade. E essas dificuldades? Você teve vontade de parar, de desistir? Muitas vezes, tanto que foi quando chegou, a gente sempre é assim, né? É o momento de você decide. O atletismo foi isso, eu cheguei a parar. Parei, fui trabalhar, e aí quando eu decidi que eu estava no escritório de contabilidade, falei, não, eu não quero isso, eu quero atividade física. Aí eu fui fazer educação física, foi a hora que eu decidi entre ser um contador ou ser professor de educação física, eu preferi ir para essa área. Uhum. E nisso, de voltar, eu consegui voltar a treinar. Foi um intervalo muito pequeno. Mas eu já tinha desistido do atletismo. Depois eu quase desisti do Athlon, mas aí com o meu irmão eu consegui fazer o do Athlon. Aí que vem a história que ela entra. Depois do Athlon, eu consegui... Você estava parando. Tava com sucesso, mas aconteceu algumas coisas. Uma das particularidades que foi o que fez foi que eu ganhei uma prova que eu ia para o Mundial de duatlon. Eu já tinha ido uma vez com a ajuda do meu irmão em 95. Em 97 foi que eu ia para o Mundial, que era na Espanha, em Guernica. E no começo do ano eu ganhei uma prova que dava a premiação era a passagem para ir para o Mundial. E eu ganhei essa prova, inclusive um que ficou conhecido aí para quem vai ouvir e conhece muito do esporte, que é o Adriano Bastos. Na época ele ficou em segundo, eu ganhei. Uhum. E eu peguei isso e ele ganhou um kit track field. E eu ganhei a passagem, eu todo feliz. Não, eu ganhei a passagem, né? Uhum. Depois de um tempo eu achei que eu tivera melhor ter ganhado aquilo. Por quê? No fim, eu fiz tudo, meu irmão me ajudou um pouco também para poder ter o dinheiro para ir, tudo. Fizemos, inclusive, um churrasco 2 dias antes de ir pro Mundial, só que o que foi acontecendo? A passagem, o cara, não, tá tudo certo, eu tinha um voucher, mas eu não tinha a passagem em mãos. Não, quando eu ganhei, eles falaram, não, mas eu nem ia, porque eu falei, bom, mas eu não ia nesse ano, porque eu não tinha condições financeiras. Aí eu falei pra eles na hora da premiação, não, mas eu acho que eu não posso ir, porque eu não tenho... Não, mas a gente ainda vai te dar o valor para você poder ir, vai te dar $500 para você poder fazer alimentação. Bom, então eu vou tentar. Lá na hora, meu irmão a gente ligou pra federação para ver se eu podia ainda ir, porque eu já tinha dito pra federação que eu não ia, porque eu ia como profissional. Aí eles concordaram que eu fosse, falei, bom, então eu vou. Aí ainda eles falando na prova, na premiação da prova. E com esse voucher foi rolando as coisas. Um mês depois eu acho que já era a viagem para ir, ou 2 meses, não lembro agora. E o que aconteceu? Eu ligava para eles, não, tá aqui e tal, vou mandar para você. Não sei o quê. Até que chegou o ponto que ficou para entregar no aeroporto. Falei, eles foram enrolando. Eles vão levar para você no aeroporto. Era uma agência de turismo, que era um dos patrocinadores da prova. Tá bom. Aí sei lá, com a mala pronta, bonitinha, chegamos arrumado. lá, na época, aí a profissional e amador era seleção, era uma época que a confederação apoiava muito. Eles davam kit, uniforme, você ia com tudo lá. E eu fui lá pro aeroporto. E cheguei lá, os caras falaram que tava indo, não vieram, não rolou. Nossa, até o final é duro esse. Cara, e aí eu voltei pra casa. Seleção embarcou, o Ricardo ficou e ele voltou pra casa. Depois desolado. Aí eu Imagina falei, pô, isso, cara. Não Nossa. dá. Aí depois de 2 meses eu falei, vou parar, vou dar aula, não vou mais ficar nisso e tal. E foi aí que ela ficou sabendo da história e também foi pela... Vocês ficaram um mês atrás do Ricardo. Exatamente. E casou ainda de ela tava formando essa equipe, ela precisava de atletas profissionais. Porque aí você vê, o cara é o melhor brasileiro no duatlon. Aí você ficou sabendo dessa história. Sim, e através do Celso, que era meu namorado, que era amigo conheci o Ricardo e me falou dele. Eu falei, é esse cara que eu quero. Pô, o cara tem talento. Esse cara é bom, não tem um patrocínio, e eu preciso de um levantar. profissional, de um atleta profissional pra equipe. E na época o Flávio Maluf falava assim pra mim, e como é que tá a equipe? Eu falei, tá jóia. E eu procurando o Ricardo. E aí a gente tem um monte de prova já com os outros atletas treinando e tudo, e nada de achar o Ricardo. Chegou uma hora que eu falei, puta, se eu não achar o Ricardo... Você tava lá na contabilidade escondido?
Sei lá onde é que ele Não, tava, na verdade, cara. assim, não, essa época era a época da educação física. Eu tava começando a procurar emprego. Falei, vou começar a procurar emprego, vou vender a bike, vou fazer outras coisas, né? E aí foi que aconteceu isso, dela me chamar. Aí eu falei, aí do não. nada já veio ela com. Tinha salário, tinha todo a equipamento de uniforme. É Demorou engraçado mês, isso, né? Eu escuto mês. muito isso, assim, a pessoa fala, poxa, não desiste. Na hora que você acha que não dá mais, todo mundo fala, segura um pouco mais, porque é nesse momento que vai Então, acontecer, né? Mas tudo tem um limite, né? desespero, Porque às vezes, que nem no meu caso, eu ainda não parei. Depois eu ainda continuei um pouco, mas aí eu falei, bom, não vai dar, eu vou trabalhar. Depois Foi aí que eu fui golpe, né? Mas eu ainda, tanto ele falou, não, ainda, quem me conhecia, não, mas aí depois ele no outro dia tava treinando, não foi, mas tava lá treinando, continuou treinando. Pô, eu ainda tava, né? Eu ainda fiquei sabendo disso, falei, pô, o cara ainda tem cabeça. Quando eu soube da história, cara, eu chorei. Falei, cara, como é que pode uma coisa dessa? Eu fiquei Ele arrasada. não foi treinar no outro dia. Eu falei, olha a cabeça do cara. Vou continuar ainda. Falou, esse cara é bom, eu É quero. bom, Aí eu não queria, mas aí depois eu fui vendo, falei, não, vou procurar emprego, porque não vai dar pra desse jeito, não. Ainda mais acontecendo o que aconteceu, né? Aí eu fiquei meio assim, mas aí quando aconteceu isso dela vir, que foi bacana. Quando vocês se encontraram, vocês Foi muito conheceram? louco, porque demorou um mês pra gente conseguir encontrar. Deram o telefone pra um amigo nosso, que conhecia o Ronaldo, né, que é o irmão dele, e falou, ó, tem o telefone dessa moça aqui, tá te procurando, liga pra ela, que ela acha que ela quer dar patrocínio, sei lá. Aí o Ricardo me ligou. Quando ele me ligou, eu tava desesperada atrás dele, porque eu tinha falado pro Flávio, que era o dono da equipe toda lá, tá? Que tava tudo certo. E eu não quis pegar outra pessoa, porque eu falei, não, cara, é esse cara. Muito louco isso, né? Uhum. Aí quando ele me liga, ele fala, alô, Silvana, aqui é o Ricardo. Eu não deixei nem ele terminar a frase. Graças a Deus! Cara, pelo amor de Deus, onde você tá? Só fala uma coisa pra mim, eu nunca vou esquecer. Eu falei, promete uma coisa pra mim, você não vai parar o esporte, você não vai decidir. Não vai decidir de terminar, nem parar, nem desistir de nada. Cara, a gente precisa de você, o Brasil precisa de você. Eu nunca vou esquecer que eu falei isso. Falei. O Brasil precisa de você, cara. Anota meu endereço, você vem aqui em casa, que eu vou te dar patrocínio, vou te dar as coisas, nunca mais você vai ficar no aeroporto, enfim. Aí no dia seguinte, né, que você já foi? Aí fomos lá, se conhecemos, ela me apresentou as coisas, ela já tava, eu acho que eu nem sei o que aconteceu depois, porque eu acho que aí depois já havia ter provas. Aí Mas eu sei que ele chegou em casa, ele abriu a porta, eu abracei, falei, que bom que você tá aqui, não sei o quê.